quando eu cheguei aqui, eu estava completamente destruída. Sim, terra arrasada mesmo, né? Porque durante muito tempo, eu acho que a coisa que mais aconteceu comigo foi uma desconexão de mim. O que me trouxe até o Instituto foi uma necessidade, um desespero por resolver algumas questões da minha vida, para fazer com que eu me sentisse melhor. E eu já tinha buscado em tantos lugares, e eu vim com aquela expectativa de que essa deve ser minha última chance, minha última oportunidade, porque eu já tinha procurado tanto, eu já estava tão cansada, tão esgotada, né? Eu tinha me perdido de mim mesma, na verdade. É curioso porque desde criança eu sempre tive uma tristeza profunda, que eu não sabia explicar, que ela não se justificava pela minha vida, porque a minha família é uma família estruturada, amorosa, então não se justificava. Eu sempre tive boa saúde, gostei de estudar, fui amada, trabalhei em lugares que eu amava as pessoas, fui feliz, mas eu tinha uma tristeza profunda. Eu vou contar minha história, minha caminhada de uma forma ilustrativa e lúdica. Eu cheguei aqui no Instituto, eu estava engessada, eu não falava, eu não enxergava, eu não ouvia. Eu procurei o Instituto, a princípio, para saber o porquê do meu AVC. Eu estava numa época da vida que eu estava super machucada. Eu tinha me auto-abandonado e nesse auto-abandono eu não tinha nem a dimensão do quanto eu precisava trabalhar no meu resgate. Eu estava numa fase que eu estava muito cansada de repetir padrões. Então, eu já tinha buscado muitas coisas, tinha feito cursos, mas eu continuava caindo nas mesmas armadilhas, repetindo os mesmos comportamentos, com uma cara, às vezes, de uma coisa diferente, mas no fundo acabava sendo o mesmo resultado. E eu estava muito frustrada com a minha vida, porque ela estava completamente diferente de como eu tinha planejado. E eu sou uma pessoa que pensa muito, então era difícil, assim, aceitar que as coisas não tinham saído como eu tinha planejado. Eu tinha uma ideia muito fixa de como deveria estar a minha vida naquela idade, de quais coisas deveriam acontecer em X tempo, e eu não tinha alcançado nada disso. Então eu estava bem frustrada, e eu sabia que eu tinha a responsabilidade de ter criado essa situação para mim. Mas por mais que eu soubesse que fui eu que atraí essas situações, eu não sabia como parar de atrair. Eu não sabia muito como ligar os pontos, sabe? De parar de repetir esses comportamentos, o que eu precisava fazer para parar de repetir esses mesmos comportamentos. Eu vinha de um processo depressivo de muitos e muitos anos, né, à base de remédios. E, ao meu ver, naquele momento era normal você viver à base de remédios. Então, todo mundo era depressivo, né, no Brasil. Então, é normal você se sentir assim. Eu estava perdida. O que me trouxe aqui, na verdade, foi o falecimento de uma companheira, da minha companheira, né? Que a gente ficou 34 anos juntas. Então, como a gente se conheceu muito pequena, muito novinhas, né? Tudo que era muito frágil em mim era muito forte nela. E tudo que era muito frágil nela era forte em mim. Então, quando ela foi embora, eu só tinha as minhas fragilidades. Então, quando eu cheguei aqui, o que me fez ficar, eu acho, assim, logo no primeiro dia, assim, que eu contando, né, pra ele, aí ela me disse assim, que não ia ser fácil. Que ia demorar, que essa caminhada é aos poucos, mas se eu caminhasse, que as coisas mudariam. E na verdade eu tinha vindo meio procurando uma mágica, sabe? Uma solução bem rápida para parar a dor, porque era demais, assim. Uma dor no peito horrorosa. Só porque como ela falou a verdade, eu senti que era verdade, eu falei, vou ficar um pouco para ver como que é esse negócio, se começar a caminhar. Mas para caminhar era muito difícil também, sabe? Porque era muita fragilidade. Eu fiquei com a parte fraca mesmo de mim, eu acho.
porque a parte forte não tinha para que usar naquele momento, assim, não tinha que ajudar ninguém, né? Não tinha que ajudá-la. Quando eu cheguei aqui, eu falei, puxa, é isso. E no primeiro dia, primeira entrada no consultório, primeiro tratamento com a Eli, eu falei para mim mesma, encontrei o meu caminho. Não vai ser fácil, mas achei um lugar que vai me dar o que eu preciso. De onde eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir mudar minha vida. Foi assim de uma felicidade indescritível o meu primeiro tratamento. Aí eu cheguei ao instituto e estava muito diferente de tudo que eu conhecia. Eu fui muito acolhida desde o começo. Eu estava ainda com muita dificuldade, né? Eu estava com dificuldade na fala, dificuldade motora, né? E aí os tratamentos me ajudaram muito, muito. Quando eu comecei o tratamento, eu fui tirando gesso, foi caindo gesso. Eu comecei a ouvir algumas palavras, eu comecei a enxergar e eu comecei a falar poucas palavras. Eu senti os benefícios do autocuidado. Fazer os caminhos, fazer terapia, me movimentar para a vida em meu favor, eu vi os benefícios, fui colhendo. A minha vida foi progredindo e está cada vez melhor. É um trabalho que não acabou, que ele continua, mas nessa trajetória o Instituto contribui e ainda vai contribuir muito para esse meu desenvolvimento, esse meu crescimento e essa minha expansão de consciência e de cura, né? Foi um divisor de águas para mim. Eu comecei a enxergar a vida sob outro prisma, questionar as minhas escolhas, os meus caminhos, questionar que não era normal não se sentir bem o tempo todo, oscilando, que a vida podia ser bonita, gostosa de viver, que valia a pena viver, que eu não precisava ter pensamentos ruins. Eu fui reescrevendo e ainda estou reescrevendo a minha história. Não que seja um caminho fácil, mas está sendo muito compensador e transformador. E, na verdade, depois, envelhecendo, quando você já fez tudo que está no script, sabe? Você já teve carreira profissional, já se experimentou profissionalmente, já fez um monte de coisas e agora você fala, e agora? Essa tristeza profunda está aí ainda. E aí eu fui me perdendo de mim mesma, porque a distração fora foi diminuindo. E aí eu tive que olhar para mim. Então foi assim que eu cheguei aqui. Mas foi maravilhoso ter chegado. Maravilhoso.